Olá, aluno, aluna, tudo bem com vocês e família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula de educação física, nosso objeto de conhecimento, lutas do mundo. Bom, vamos falar agora sobre o jiu-jitsu. Nós terminamos o assunto sobre o judô, né? E estamos entrando aí no jiu-jitsu. São as mesmas habilidades que nós vamos desenvolver com este tema, né? Para que você desenvolva o experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Planejar e utilizar estratégias básicas também, né? São habilidades que você vai desenvolver desde que você consiga experimentar as lutas, reconhecendo as suas características técnico-táticas. Vamos às atividades da aula de hoje. Página 47. E esteja sempre com os materiais necessários para suas anotações, lembrando que todas as suas ideias, dúvidas devem ser anotadas para que você depois discuta com o seu professor ou professora de educação física e você pode trocar ideias e informações também com os seus colegas de sala, né? Muito importante também a troca de informação. Vamos aqui para um texto conhecendo o jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro, ou Brazilian Jiu-Jitsu, ou BJJ, grafado também como jiu-jitsu ou jujutsu. Jujutsu é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Então, por aqui você já percebe alguns movimentos característicos do judô, os golpes, né, de alavanca, torção e pressão. E o objetivo qual é? Levar o oponente ao chão e dominá-lo, tá? Dentre as atividades que se seguem, haverá uma pesquisa sobre a história do jiu-jitsu. Então, fique atento, pois diversas são as origens encontradas. Historiadores discutem as questões relativas à sua origem. Alguns teóricos acreditam que a origem do jiu-jitsu foi na Índia, e essa teoria pode ser encontrada em diversas fontes. No entanto, essa teoria relativiza a ideia de que a Índia foi o berço de todas as artes marciais, principalmente as técnicas que conquistaram o Oriente. Essa teoria é baseada na decorrente apropriação cultural mobilizada pelo surgimento do budismo, que influenciou tanto a cultura chinesa quanto a japonesa. Outros apontam para o Japão, onde as técnicas de luta agrupadas para o treinamento de samurais era conhecido como jujutsu, palavra muito similar ao jiu-jitsu. Essas técnicas deram origem ao kano-jutsu, que depois seria chamado de judô. Quando Conde Koma, discípulo de Jigoro Kano, veio ao Brasil para difundir essa luta, começou a ser chamada de jiu-jitsu pelos brasileiros. Dessa forma, o jiu-jitsu, conhecido hoje como Brazilian Jiu-Jitsu, é uma forma sistematizada de técnicas específicas do judô passado pelo sensei Mitsuo Maeda, também conhecido como Conde Koma, que passou seu conhecimento sobre o judô para a família Gracie. Você conhece a família Gracie? Ela é muito famosa aqui no Brasil com relação à prática de lutas de artes marciais. Eles mesmos ajustaram essas técnicas buscando novas possibilidades de eficácia e aprovaram desafiando lutadores pelo Brasil e pelo mundo. Então, a gente tem a origem do jiu-jitsu conhecido mundialmente, e aqui, através da família Gracie, esse treinamento foi aprimorado, né, do jiu-jitsu, e hoje a gente tem também o Brazilian Jiu-Jitsu. Os movimentos do jiu-jitsu: projeção ou queda,
é qualquer desequilíbrio causado ao oponente que o leve ao chão. Passagem de guarda é quando o lutador se encontra em cima do adversário, estando entre suas pernas, e passa para o lado do adversário, ficando em posição transversal e mantendo-o dominado. Joelho na barriga é quando um lutador está por cima de seu adversário e põe os joelhos sobre sua barriga, imobilizando-o. Montada é quando o lutador monta em seu adversário, tendo seus joelhos e seus pés no solo. Pegada pelas costas, movimento em que o lutador pega seu adversário pelas costas utilizando os pés. Raspagem, movimento em que o lutador está por baixo com o adversário entre suas pernas e consegue inverter as posições. As regras do jiu-jitsu. As lutas são supervisionadas por um árbitro e a duração de cada luta depende de cada série de fatores, sendo os principais a faixa etária em que os lutadores se encontram e a faixa usada por eles. Ao longo da luta, o participante pode ganhar ou perder pontos de acordo com o que executar. As punições podem acarretar a perda de 1, 2, 3 ou 4 pontos, de acordo com sua gravidade. As vantagens são igualmente variáveis. Quanto aos movimentos, o participante pode ganhar 2 pontos por queda. Raspagem e joelho na barriga, 3 pontos. 3 pontos por passagem de guarda e 4 pontos por montada e pegada pelas costas. Perdão aqui, ó. Vamos ler de novo que eu não esclareci, vamos esclarecer. Quanto aos movimentos, o participante pode ganhar 2 pontos por queda, raspagem e joelho na barriga. Vejam como é importante respeitar a vírgula, né? 3 pontos por passagem de guarda e 4 pontos por montada e pegada pelas costas. Agora sim. O vencedor da luta é aquele que, ao final da partida, obtiver a maior soma final. Então, na atividade 1, estudante, aluno, aluna. O judô e o jiu-jitsu são considerados artes irmãs e complementares. Essas lutas têm em comum rolamentos, projeções do oponente ao solo, imobilizações no solo e chaves de braço. Porém, o jiu-jitsu ainda encontramos chaves de perna, joelho e pé. Nessa atividade 1, transition, vocês vão perceber que várias palavrinhas relacionadas ao jiu-jitsu vão ser trazidas aqui em inglês. Nas nossas atividades anteriores com o judô, as palavras eram em japonês, lembra? Então agora a gente vai utilizar aqui um pouco da língua inglesa devido à internacionalização do jiu-jitsu. Bom, nesta atividade você deverá fazer a transição entre o Nagewaza, golpes de projeção, aqueles que levam ao chão, né? Do judô, e o Newaza, luta de solo. Para isso, deverá realizar 2 imobilizações, uma do judô e uma do jiu-jitsu, utilizando o boneco de treino que você construiu lá na nossa aula anterior. Você construiu? Espero que você tenha conseguido construir, porque é mais seguro para você realizar as atividades propostas aqui relacionadas à luta com o seu boneco de treino, tá bom? Bom, projeção. O Sotogari, que é uma grande rasteira externa. Já vou mostrar para você a imagem. Imobilização do judô, o Onkezagatame, imobilização básica com uma gravata. Imobilização do jiu-jitsu montada, que é a posição suprema na qual o lutador do jiu-jitsu exerce amplo domínio sobre o rival. Vamos lá? Vamos ver? Bom, aqui utilizando, né, o seu boneco de treino, aqui é o golpe lá de projeção, o Sotogari, né? Que você vai pegar ali pelo kimono e levar o seu adversário ao chão. Se você for, de repente, praticar com alguém na família, algum colega, ou de repente até alguém que já tem aí uma habilidade, né? Um repertório motor com relação às lutas,
Lembrando que é sempre uma simulação para você ter a vivência sobre estes golpes, estes movimentos. Então, eles devem ser lentos, devagar, porque se não for desta forma, você não vai estar seguro, né? E nem a pessoa que está ali praticando com você. Então, esta segurança também vem do princípio que é só uma vivência que você deve ter, que todos os movimentos devem ser feitos com cuidado. Você seleciona também aqueles que você vai se sentir seguro em realizar, tá? Não é porque eu estou propondo aqui que você tem que fazer tudo. Selecione um que você acredita que vai realizar com maior segurança e experimente. Uma outra maneira é você também ver todos os vídeos propostos, fazer a sua própria pesquisa e pesquisar vídeos relacionados aos assuntos, aos golpes aqui que nós estamos discutindo em nossas aulas, e aí você vai observando, né? O Kezakatame. Observe aí a imagem da esquerda do vídeo e a montada a imagem direita do vídeo. Lembrando que o que está com o kimono branco é judô e o de preto e azul, jiu-jitsu, ok? Então, ampliando o movimento aí do conhecimento, vídeos recomendados para você assistir sobre o judô e sobre o jiu-jitsu, tá? São artes irmãs aí, né? São artes complementares. E você vai agora construir um resumo. Quantas coisas interessantes você aprendeu na aula de hoje? Vamos relembrar? Faça em seu caderno anotações referentes aos conteúdos da aula com os seguintes pontos: origem do jiu-jitsu, movimentos e regras do jiu-jitsu que nós vimos aqui, né? Na minha leitura ali. Depois você pode voltar o vídeo, fazer a sua leitura. Tem aí no caderno do aluno também, né? As leituras que você pode fazer. E lembre daquelas dicas de leitura que eu ofereci lá nas outras aulas, né? Uma primeira leitura você vai lendo assim rapidamente, na segunda você lê com mais calma, pausadamente e vai anotando ali as palavrinhas-chave, vai grifando. Você lembra dessas dicas de leitura? Eu espero que sim, porque se você se lembrar, é sinal também que você praticou. Quando a gente pratica o que a gente aprende, fica mais fácil de aprendermos, de fixarmos, de assimilarmos as informações, tá bom? Também escreva aí no seu resumo sobre a atividade prática, descreva como é que foi. E os vídeos, descreva o que você achou relevante, interessante nos vídeos que você assistiu. E você também pode colocar aqui alguma dúvida que você vai discutir aí com o seu professor para que ela se torne uma resposta aí para suas questões, tá? Então, tem esta maneira de você fazer o resumo. Uma outra maneira de você fazer o resumo também, usando estes tópicos aí que você acabou de ver, é fazendo assim desta forma, ó, que é chamado método Cornell. As ideias principais você vai anotar numa coluna, como você está vendo aí à esquerda do vídeo. Anote aqui as palavras-chave, ideias principais que lhe permita lembrar do que se trata o assunto, no caso a nossa aula de hoje, sobre jiu-jitsu. Pode ser pergunta ou dica que não precisa entrar no resumo final. As notas. O que você vai anotar? Anote aqui informações com as suas próprias palavras sobre pontos importantes do que está sendo estudado. Se estiver em um cursinho preparatório, por exemplo, insira pontos principais abordados pelos professores, por exemplo. Caso tenha dúvidas, insira aqui para que possa ser pesquisado posteriormente, discutido com seu professor ou professora. E ali no sumário, você vai o resumo, né? Você vai resumir o que foi abordado nos tópicos anteriores. Então, as ideias principais e as notas é um esquenta, vamos dizer assim, ou um aquecimento, como a gente fala aí nas nossas aulas de educação física, para que daí você, lá no sumário, você vai sumarizar, você vai resumir o que foi abordado nos tópicos anteriores.
tá? Então ficam aí as dicas de como você fazer o seu resumo. Importante que você faça, de repente você tem um outro método, agora é com você. Além do resumo, eu espero que você realize também as outras atividades, como eu já disse, com toda a segurança possível. Ah, professora, eu não tenho ninguém para fazer as atividades aqui para praticar comigo. Acontece, né? Não tem, diferente de quando a gente está na escola e tem todas aquelas pessoas lá disponíveis para a parte prática da aula. Bom, aí tem a opção de você realmente construir o boneco, lembra do boneco? Pois é. Você pode criar alguma outra forma também, um outro tipo de boneco, do qual foi sugerido aqui em nossa aula, ou também de assistir a todos os vídeos propostos, fazer outras pesquisas de outros vídeos, outros textos e fazer os seus registros de como que você está entendendo aí a prática do jiu-jitsu, tá? Então, faça o registro de suas atividades conforme as orientações aí do seu professor ou professora de educação física. É muito importante que você faça, porque só assim o professor ou professora vai conseguir analisar o seu desenvolvimento, o seu aprendizado. Registre a sua prática, porque assim também o professor consegue analisar, fazer correções referente à prática do estudo que está sendo realizado. E as recomendações: faça exercícios físicos todos os dias ao ar livre, tome vitamina D, lute colocando em prática o que aprendeu, principalmente o respeito ao oponente e os procedimentos de segurança. Alimente-se de forma saudável, lembrando que precisamos de muita água, como está bem explícito aí na pirâmide, e o nosso corpo precisa, mas em menor quantidade, de açúcares e gorduras, como também você consegue visualizar muito bem aí na nossa pirâmide. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que fez com seu professor ou professora de educação física. Ressalto novamente a importância de você fazer os seus registros para que os professores possam ver o seu avanço. Referências da aula de hoje, e eu fico por aqui e eu retorno com o tema ainda sobre jiu-jitsu, será? Ou será que eu vou trazer um outro tema para você? Vamos aguardar então. Até a próxima!